Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Dando a Real. Eu sou o Leandro Demori e nós vamos juntos saber um pouquinho mais das figuras que movimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. O nosso papo é reto, direto e está começando. Preparados? Então vamos lá. Olha, a minha convidada costuma dizer que o seu nome pode significar aquela que traz alegria, seria o significado mais normal, ou louca de pedra. Isso foi ela que falou, não fui eu. O que todo mundo sabe é que ela é, de fato, uma comunicadora nata, atriz, apresentadora. Eu vou perguntar para ela a primeira coisa se ela já passou um dia da vida dela sem dar risada, ou o último que ela lembra, pelo menos. O que ninguém sabe é que a Cissa, minha convidada, que vocês já estão vendo por aqui, estudou Química no FRJ e também tem interesse na área da física quântica. A risada mais famosa da televisão brasileira, com vocês, Beatriz Gentil, ou Cissa Guimarães. Beatriz Gentil, Pinheiro Guimarães. Pinheiro Guimarães. Prazer, Leandro Demori. Prazer demais. Meu Gaudériozinho lindo. Que é isso, eu tô muito emocionado. Eu não sei nem o que perguntar. Eu sou mega sua fã. Vamos começar assim, vamos rasgar essa seda logo aqui no início, gente. porque eu sou muito sua fã. A minha mulher falou, você vai perguntar o que pra ela? Eu falei, não sei, acho que vou deixar ela meia hora parada na televisão, assim, porque as pessoas vão ficar olhando e vão ficar... Mas é muito isso, você é uma imagem de televisão brasileira. Você tem essa sensação, lógico, né? Eu tenho. Mas demorou muito tempo pra você ter essa consciência ou não? Demorou um tempo que eu fiquei, que eu tô na televisão, Sim. né? Já mais de 40 anos, enfim. Eu comecei muito menina, muito menina. Comecei antes no teatro, obviamente, pra ver a formação. Cinema. Mas cinema eu fiz pouco, Leandro. Olha, eu gostaria de ter feito mais. É? Agora eu tenho feito várias coisas no streaming, né? No audiovisual, digamos assim. As séries, não sei o quê. Mas cinema, infelizmente, eu fiz pouco. Eu acho que eu tava fazendo tanta televisão, eu fiquei... Só de TV Globo foram 46 anos, entendeu? Então, assim, trabalhando ininterruptamente. Caramba. Então, e video show quantos anos? Programa diário também, enfim. Acaba Mas porque que... a apresentação te chamou, você gostava mais de fazer? Não, me chamou. Chamou. Me chamou. Eu acho que assim, um ator é um ator, né? O palco, as tábuas Sim, são sim. é o lugar, o nosso altar sagrado, Sim. entendeu? Eu, quando eu tô no teatro, pra mim, ou mesmo na outra linguagem, que é do audiovisual, em novelas, em televisão, mesmo nos poucos filmes que eu fiz, mas assim, eu adoro ter um personagem, criar um personagem. Mas eu, quando fui arrebatada pelo Roberto Talma, que foi quem me colocou, inclusive, na televisão, ele um dia falou assim, Cissa, eu fiz uma personagem, a história é muito engraçada, que eu fiz um personagem numa novela, que era uma repórter, chamada Amélia Bicudo, uma novela chamada Um Sonho a Mais. A Amélia Bicudo era uma repórter que errava tudo. Sabe, ela entrevistava você, o microfone estava aqui, ela entrevistava você, eu tava, ai, Leandro, então você é aquele cara incrível, que jornalista investigativo, não sei o que, não é? E o microfone não ia pra você. Você ficava com ela. Aqui, E ela falava, ela entrevistava e falava com outras pessoas, olha, a câmera nele, por favor, não sei o que, parará, ela esquecia, ou ela errava. E eu fui, inclusive, Mas ele fez pensando em você? Ele fez... Não, o autor não. Tá. Escreveu essa... Tá. Mas a personagem, que era personagem que não era protagonista, era uma personagem pequena, não era pequena também, mas enfim, cresceu de um modo, assim, que teve um dia que eu tinha que fazer uma cobertura, a personagem, de um afogamento que tinha na praia. E aí eu peguei e comecei a entrevistar o afogado, que era o ator que estava fazendo um afogado lá. Eu dizia, como é que você se sente morrendo afogado? É uma sensação, como é que é a sensação de morrer afogado, assim? Eu improvisava muito. Aí, por causa dessa personagem, o Talma falou assim, Cissa, vamos fazer o video show, cara. Porque ele viu em você entrevistando, entendeu? E aí começou a história do video show, que foram 15 anos. E nesse tempo todo de televisão, o pessoal tem algumas áreas que são áreas famosas por ter muita rivalidade. A televisão, o mundo artístico é um deles, né? Nossa! No futebol, as pessoas falam muito, os jogadores, quando eu converso com alguém do futebol, que... treinadores e tal, fala, cara, eu não fiz um amigo no futebol. Tem muito jogador que fala, não fiz amigos no futebol. É mesmo? Que Fui coisa, fazer depois. Ou pessoas que não eram meus amigos, e daí depois, fora do futebol, quando a gente tirou a camada de rivalidade, a gente foi descobrir que se dava bem. Mas no dia a dia, assim, é muito difícil você fazer amigos no mundo do futebol. A televisão é parecido com isso ou você conseguiu passar meio... Eu consegui passar, graças a Deus. Você eu conseguiu tenho fazer vários boas... amigos. Tenho amizade sólida. Tem Glorinha Pires, é minha querida irmã de vida, Zezé Polessa, Murilo Benício. Eu tenho pessoas assim... da vida inteira, diretores. Eu acho que assim, na minha trajetória desses anos todos, eu saí de cabeça muito erguida. Agora, é um lugar de egos.
sabe? É um lugar de... tem as disputas. Só que eu vou te falar uma coisa, tudo que eu quero na minha vida, eu sou uma pessoa que reza, eu rezo. E eu rezo muito para cada dia mais, meu ego ir cada vez mais embora, sabe? Porque eu não acredito realmente, pelo amor de Deus, né? A gente mora num planeta pequenininho chamado Terra, que as pessoas acham que é uma coisa gigante, é um micro, você sabe que é micro, né, Leandro? Que você é um homem É um inteligente, nada, é um claro. nada, que faz parte de um sistema solar que também é micro, sabia que é Sim, micro? perto dos outros tantos que estão por Que aí. faz parte de Sim. uma galáxia que eu vou te falar. A Via Láctea é pequenininha, cara. Que faz parte de uma... Você que falou que física quântica, eu não nem conheço. Aham. Mas e tem gente que se acha. Tem gente que pergunta assim, você sabe com quem você está falando? Mas isso nunca te incomodou? Você nunca entrou nessas disputas? Não, Mas você não. foi sacaneado em alguns momentos que você Já, sacou? algumas E o que você vezes. fazia? Você ia pra cima? Você fazia o Eu quê? ia pra É cima, eu mesmo? ia pra cima. Ia pra cima e de igual também, sem soberba. Uhum. Sofria por ter que fazer esse papel. Se a pessoa não me coloca nesse papel de ter que brigar, de ter que, Sim. sabe? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da equipe. Por exemplo, eu adoro. Eu chego no estúdio, eu já quero saber conversar com o meu câmera ali, como é que ele tá. Eu aprendi muito a fazer novela com os câmeras. Porque você sabe, você é um cara que conhece mais ou menos como é que é esse jeito. São 30, 40 cenas por dia, eventualmente 50 cenas por dia. Não dá tempo do diretor de eventualmente fazer com cuidado, o esmero que ele Uhum. gostaria Aí o de câmera fazer. te dava o toque, fica Eu ali, era fica lá. novinha, então, assim, por exemplo, televisão não é como teatro que você pode levantar e Uhum, rapidamente, você tem que uhum. levantar com a câmera te acompanhando. Obrigada, me acompanhou, obrigadão, hein, valeu. Né? Mas eu levantava rápido, as Aham. mãos enormes, abrindo. E aí ele, nossa, Custódio querido, Custódio me ensinou muito. Então, assim, depois saía também para socializar, adoro. Porque eu vim do teatro, no teatro é uma família. É muito mais próximo também, Eu né? digo que teatro é casamento, televisão é noivado, assim, entendeu? É mais um namoro, mas eu gosto muito disso. Então, assim, eu criei grandes amigos e saio com a cabeça erguida do meu trabalho lá. E tem gente que não tem muito saco. Você tá Mas isso é o máximo. Assim, ai, não, preguiça. Ah, tá, Tem tá, gente que eu tenho muita tá. preguiça. Mas não vou também. Não vou deixar Não! roubar minha brisa. Não, mas não, Aham. tá doido? Tá, Meu tá. amor, eu tenho coisas mais sérias a pensar, Tá saber a bom. fazer na minha vida. Uma curiosidade que eu tenho, hoje em dia a gente fala muito nisso de a dupla jornada das mulheres. É. E você praticamente nunca parou e você teve 3 filhos. 3 filhos. Como que foi isso na época? Eu criei 3 filhos praticamente sozinha. Se você me perguntar como que eu fiz isso, hoje em dia eu não sei como, que eu vejo a minha nora com os meus netos, Sim. entendeu? É uma loucura, mas é outro mundo, entendeu? Eu levava para trabalhar. Você O levava filho junto? meu estaria aqui no estúdio, porque de vez em quando não tinha uma funcionária, eu era dura no início, sabe? Enfim, não tinha como ter 2, 3 funcionárias. Eu cansei de levar o Rafael para as externas do video show. Ia entrevistar você na sua casa, lá ia eu e Rafa. E a equipe. E ele ficava quietinho lá. Não tinha iPad nessa época, Não você tinha distraía ele iPad, como? não, ele ficava vendo. Teatro, meus filhos, a vida inteira pequenininhos, coxia. Aqui não pode falar E ele alto. ficava de boa. Porque tem que entender, porque ao mesmo tempo é muito doido para um filho. Que mãe é essa que sai para trabalhar de dia, de noite, a qualquer hora, que trabalha a madrugada inteira quando está filmando, fazendo uma noturna, que sai toda noite para ir para um teatro, sai às 7 da noite para trabalhar quando é a hora que os pais estão voltando para casa. Uhum. Então, assim, vamos ver como é que a mamãe trabalha. Vocês vão conhecer. Então, desde pequeno, desde 4, 5 anos de idade, que eu carregava ou por necessidade ou por educação. E ensinar como se comportar dentro do estúdio, porque vai ter que vir comigo de vez em quando. E vai ter que aprender a se comportar. Então, eu tenho um filho que é ator, que é o João, tenho outro Sim. filho que é artista plástico, que é o Tomás, que é cenógrafo, também trabalhou, e o Rafa, que era músico, enfim, todos meio que seguiram essa área artística. Eu acho de tanto que eu levei eles pra... Mas Não nunca tiveram como influenciei, não. fugir. Não, mas nunca influenciei, não. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro e passava com muita frequência no túnel que hoje leva o nome do seu Sim. filho. E era muito impressionante porque toda vez que a gente passava ali, a gente morava em Ipanema e às vezes tinha que ir pro médico, na Barra, então passava com muita frequência. A minha mulher comentava a mesma coisa, ela olhava e sempre tinha flores no local onde seu filho acabou sendo atropelado. É uma coisa que a minha mulher fala até hoje, cara, é um negócio impressionante, porque conforme os anos vão passando, a gente vê
mesmo em outros lugares de memória, até cemitérios, muitas vezes a família vai deixando, e ali você sempre manteve. É, como que você resolveu isso na sua cabeça, assim? Eu resolvi que aquele lugar não devia ser um lugar só de dor, devia ser um lugar de lembrança do que aconteceu para que não se repetisse, entendeu? Até queria aproveitar aqui para deixar bem claro que esse túnel não tinha nome, não foi trocado o nome do túnel para o nome do túnel do meu Sim, filho, era túnel acústico. isso. Só isso. E eu ainda pedi até, na época, falei, quando a gente reivindicou que se chamasse Rafael Mascarenhas, eu pedi para não tirarem o acústico, em função até dele ser músico. Eu falei túnel acústico Rafael Que é o Mascarenhas, nome atual. que é o nome atual. E era em função dessa lembrança, lembrar o que aconteceu ali. Não se pode esquecer, não se pode repetir isso. Não se pode sair impune. E agora, depois de 13 anos, eles estão presos, mas depois de uma luta de 13 anos, Isso que eu ia perguntar, isso foi no ano passado, foi no ano né? passado, E eles exatamente. ficaram soltos durante esse Ficaram, tempo não, eles, todo? eles ficaram 2 ou 3 dias presos, aí entraram com habeas corpus, saíram. Pra gente lembrar, foi um filho, Foram 3, mas o carro que atropelou meu filho foi um foi um rapaz que chamou o rapaz. pai. E aí tem as imagens do pai Tem, o chegando, pai subornou, subornou as foi pessoas, corrupção, leva o carro embora. leva o carro embora para consertar toda, para maquiar o carro de volta. Foram vários delitos, vários crimes, mas assim mesmo algumas coisas prescreveram, entendeu? E essa coisa do atropelamento dá uma coisa difícil, as pessoas. Porque tem uma coisa que é verdade, né, Leandro? As pessoas. Eu, por exemplo, acredito nisso, acredito de fato. Uma coisa que eu exerço todo dia, que eu tento exercer todo dia, é o perdão. Porque eu não acho que esse rapaz tenha saído de casa com o intuito de atropelar o meu filho. Eu acho que ele foi completamente irresponsável e ele tem que pagar por isso. Porque o túnel estava O fechado túnel para estava obras. fechado e ele fez um pega. Ele fez um pega num lugar que não se pode fazer, enfim. O lado que os meninos estavam fazendo o skate estava fechado para manutenção, não era nem obras, era manutenção. Uma vez por semana se fecha para limpar, para, enfim. Mas o que eu quis fazer com o túnel é que isso deixasse também uma lembrança bonita. Sabe, eu não quero que as pessoas passem por lá quero que se lembrem da tragédia, da irresponsabilidade, do que aconteceu, do fato em si, mas com o sorriso do meu Rafa lá. E as flores, é porque o Rafael era uma pessoa muito simples. Muito simples. Meu filho, assim, ele andava de tênis até o tênis furar. Uma vez eu levei ele ao médico, ele cruzou a perna com 1,80 m e tantos, com aquele galalau, eu com ele, o tênis furado. Eu falei, filho, você tá com tênis furado, você não botou outro? Ele falou, não tem outro. Eu digo, como não tem? Eu já não acompanhava mais as roupas dele, já era um Se tinha, rapazinho. se não tinha tênis. Aí ele falou assim, mas esse tênis... Eu falei assim, mãe, tá bom, não tá entrando água. Era assim, tipo, 4, 5 camisetas brancas, entendeu? Então eu boto margaridas brancas, que eu acho que é a florzinha, que é a cara dele, que é linda e que é como ele, sempre aquele sorriso do Rafa. Tem até uma música que fizeram chamada Sorriso do Rafa. E tem crianças que nasceram depois, já tem 13 anos a Uhum, passagem dele, uhum. e que as mães me contam, né? Que se passa, mãe, aquele menino rindo, quem é aquele menino que ri? Isso. Isso Porque tá bem na entrada do túnel à isso direita. onde aconteceu, né? Isso. E isso, para mim, era isso que eu queria levar. E esse menino que você pergunta para a mãe, mãe, quem é aquele menino que ri? A mãe conta a história. E esse menino, essa criança, não vai repetir aquele erro que esse rapaz cometeu, o Bussanra, o Rafael Bussanra. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso também é uma missão que o Rafa veio para fazer. Eu acho que a missão do meu filho também era essa. Que sentimentos que passaram pela sua cabeça nesses anos todos? Porque você, como eu falei no começo do programa, é uma pessoa muito conhecida por ser uma pessoa muito solar, como falam os italianos, né? Pessoas É. solares, né? E seria talvez a última pessoa do mundo que as pessoas imaginariam que passaria por momentos difíceis e que passaria, como eu brinquei aqui, um dia na vida sem rir. Você teve raiva, teve ódio, ou você conseguiu passar por cima de uma outra maneira? Porque a maneira como... Não só a maneira como foi, que você falou, dificilmente o menino saiu de casa para cometer aquilo, mas o que o pai Mas fez ali, a maquiagem do fugir, cenário... eles deixaram meu filho ainda vivo ali, sozinho. Sozinho não, com os amigos dele, mas eu digo, não ajudaram, não prestaram socorro. Isso para mim é a coisa que mais me dói. Leandro, eu vou te dizer a verdade e eu quero muito que todos acreditem. Ódio eu nunca senti. E eu computo muito isso à energia de luz do Rafael, sabe? De novo,
eu procurei o tempo todo, desde sempre que eu fui no julgamento, que eu dei de cara com o rapaz que não teve coragem de me ligar. Essa família nunca me procurou. Essa família, essa mãe desse rapaz, que também chamava Rafael, nunca me procurou. Sabe, o pai estava presente no julgamento, não tinha coragem de me olhar. E Você eu, esperava assim, algum tipo de contato deles? claro, claro, no mínimo perdão, me perdoa. Sabe, no mínimo me perdoa. Nunca me procuraram. Mas eu procuro exercer sempre o perdão, porque assim, eu criei uma realidade para mim que assim, eu não perdi o meu filho. Eu só ganhei o meu filho o tempo todo. Eu não gosto dessa coisa quando você perdeu. Eu não perdi nada. Eu só ganhei 18 anos do meu filho aqui nesse plano. Desse amor que eu só posso agradecer, desse sagrado amor, que se ele não tivesse vindo ao mundo, eu não saberia como é que era. Então eu só ganhei. Eu sou uma pessoa muito abençoada. E ele era o Rafael Mascarenhas, que era uma pessoa, era um anjo de luz. E que eu fui o ventre que trouxe a ele. Então eu só posso agradecer, agradecer e agradecer. É a pior dor do mundo, é a pior dor do mundo. Mas eu acho que ele me fez. A pessoa que eu sou hoje, sabe, foi a minha. Eu não gosto dessa palavra superação, porque eu nunca vou superar. Você chegou a falar numa entrevista que nunca vai ser 100% feliz Nunca vou ser novamente. 100% feliz, não dá. Essa gargalhada que você diz que eu dou. Vou à luta com todas as minhas forças para ser 80%, 70% feliz, o que me couber ainda aqui no coração de alegria, eu vou buscar com todas as minhas forças, mas sem não dá, porque hoje mesmo de manhã, quando eu estava rezando, olhando pro Rafa, vamos embora, Rafa, vamos com a mamãe trabalhar. Ai, sabe, me bateu assim, enfim, uma saudade. Claro que eu tenho meus dias. Tem dias que do nada vem uma saudade imensa e vem uma dor, mas a bênção maior de ter tido esse filho, de ter esse filho, e dessa pessoa que ele me transformou, porque assim, é muito doido isso, é muito doido, porque eu gerei a vida, eu dei a vida a uma pessoa e ele me transformou. Ele me transformou nessa pessoa que eu sou hoje. Sabe, uma pessoa que não exerce o ódio, uma pessoa que está na luta da sua vida honestamente, humildemente, que é isso que eu respondo. Eu respondo a uma violência com flores. É meio anos 70, Sim. mas É meio hippie. sabe, é meio É um negócio hippie. meio hippie. Eu sou meio uma hippie, assim, eu sou uma hippie velha, mas... Ainda peguei o final da década de 70 ali de adolescência, mas eu aprendi muito com isso e acho que essa maturidade espiritual foi ele que me deu. Muito obrigado por falar nisso. Obrigada a você, meu amor. Muito Imagina, obrigada a você obrigado por tocar tão demais. delicadamente nesse assunto. Imagina, obrigado. Queria mudar um pouquinho, então, falar dessa sua vida pregressa na química. E você acabou... Primeiro tem uma outra história que você... Primeiro você foi expulsa do colégio, tem duas coisas que eu queria Não, fui falar. convidada a me retirar. Não foi expulsa? Não. Foi convidada a se retirar. Por quê? Não vem com esse papo de expulsa, tá Contexto, maluco? ditadura militar, vocês foram fazer uma peça. Peça de teatro. E Nossa, aí? adorei você. Nossa, estudou, fez a lição de casa, hein? Não fui eu, foi o pessoal da Foi a produção. equipe, eu sei. A equipe é maravilhosa. Isso, vai. Mas faz de conta. Não, a gente fez, era final de ano, tinha uma peça na época do Médici, ditadura danada. Não tinha, aliás, não tinha peça nenhuma. Tinha a professora lá dividiu em grupos a sala de aula e cada grupo tinha que inventar alguma coisa para o final de ano. Algumas pessoas fizeram uma quermessezinha, as outras fizeram um trabalho de pintura. E eu inventei de a gente fazer uma peça chamada A Morte de Joana Brasil. Joana Brasil era o Brasil. Isso num contexto de ditadura... Ditadura barra Médici. Médici. Aí eu fazia uma cigana que lia, tinha uma bola de cristal que a gente arrumou na casa de uma mãe, um pai da gente aí que alguém tinha lá de decoração, e eu fazia uma cigana e eu lia o futuro da Joana Brasil, que era drástico, assim. O país afundando. O país. E aí, os pais presentes, você pode imaginar, começava a peça. Era só você? Não, tinha uma galera. Era o grupo. O grupo, tá. Era uma criação coletiva, hermética, porém coletiva, sabe? Muito bem. Assim.
A gente fez a peça, a gente escreveu a peça juntos, todos nós. E a peça começava, a plateia sentada, que eram os pais, e a menina mais linda da turma, com os cabelos compridos, assim, ela entrava com um revólver, enfiava assim na boca dos pais, assim. E o menino, porque já tinha menino no colégio, nessa época, no início era uma escola só de meninas, depois entraram os meninos. Aí tinha um menino também de cabelo compridão, ele entrava com uma rosa e dava pros pais. Então era também essa coisa da... Porque o feminino, então, tem que ser sempre a mocinha bonitinha, e o homem tem que ser... Não, a gente botou uma mulher com uma, sabe, tipo, se defendendo, e o cara mais doce, assim. Então já tinha essa mentalidade. Claro que as diretoras lá do colégio não acharam... Muito interessante. E tinha um personagem que era a Morte, que a Morte ficava do lado da Joana Brasil o tempo todo. Mas eles identificaram rapidamente que vocês estavam fazendo uma peça política, claro. Claro. Mas aí acontece que eles me convidaram a me retirar, só que acontece que eu era muito boa aluna, cara. E eu era uma pessoa legal, eu sou legal, Leandro. Eu sei, eu acredito nisso. Eu tô tentando entender por que eles mandaram você embora. Não, mas eles mudaram de ideia rapidamente. Você saiu do colégio? Não, aí meu pai me matriculou em outra escola. Aí eles ligaram um dia, meu pai falou assim, não, ela já está matriculada. Não, ela pode voltar, a gente quer. Voltei, se arrependeram, você acredita? Sensacional. Você veja. Sensacional. Aí voltei e foi ótimo. E aí você saiu dali e foi pra Química por quê, Por causa de quê? Olha só, primeiro eu quero seguir, por causa de quê? Adoro falar isso, por causa de quê? O que se estuda na Química, Cissa Guimarães? Tudo, a vida é química e física. Eu queria, na realidade, era fazer física, porque eu acho física a coisa mais linda do mundo. Eu sou filha de médico, meu pai era um grande cientista. Então eu vivia numa casa que respirava. Meu pai que foi um dos criadores, um dos fundadores do INCA. Então eu também, desde pequena, frequentava a medicina pública, ia no Couvo Filho, que é um hospital reconhecido no Rio de Janeiro. Enfim, meu pai era um cara muito conhecido, um grande oncologista. E eu tinha aquele mundo de ciência muito presente na minha vida. E meus pais eram morenos, minha irmã morena, e eu nasci também com olho claro. Eu não sou branquinha, eu sou morena. Esse aqui foi um holandês que passou lá pelo Ceará, porque a família da minha mãe é toda do Ceará, invasão holandesa, francesa, porque eu também não tenho nem português muito próximo de mim. Então deve ser um deles lá, mas eu sou moreninha. Mas eu nasci com uma meio que diferente. Então eu já adorava essa coisa da genética. Sabe? Aí desde a primeira aula de química, que é o negócio do recessivo, do dominante, eu já gostei. Depois eu peguei um professor de química, Leandro. Isso na escola ainda? Na escola, que a gente tinha aula de química prática, de laboratório. Que ele como é importante a relação professor-aluno. Porque, por exemplo, a gente estava falando discutindo outro dia esse assunto numa roda de pessoas assim. O professor pode ser uma pessoa que saiba muito aquela matéria, mas que não saiba transmitir aquilo muito bem. Que era o caso do professor de física. Ele era um cara incrível. Ele era um físico, não era só acadêmico. Só que ele dava uma aula pro forma, sabe? Pro quadro negro. E não perguntava pra gente, não conquistava. Já o de química, não. Ensinava a gente a fazer sabonete, ensinava a gente a fazer sabão. Então você aprendia com 14, 15 anos de idade, com 16 anos de idade, como a química fazia parte do seu dia a dia. Aí eu falei, cara, e um laboratório, eu gostava de laboratório. Aí eu imaginava eu sendo uma cientista. Tudo maluquice também, queria fazer uma loucura qualquer no laboratório. Mas aí, cara, eu conheci o Péreio. Paulo César Péreio, grande, um dos maiores atores brasileiros. Foi seu marido. E aí me apaixonei loucamente, aí o teatro me arrebatou. Mas você estava na faculdade e conheceu ele? Conheci ele, eu não conheci ele, estava no colégio ainda. Tá. Olha só, hoje em dia seria quase pedofilia. Ele era muito mais velho que você. Muito mais, ele é muito mais velho que eu, ele tá aí. Ele tem 18 anos a mais. Antigamente seria, né, olha só. E foi ele que te arrastou pra... Não, porque eu comecei... Eu fiz teatro, mocinha, infanto-juvenil, eu fazia tablado com Maria Clara Machado. Eu fui aluna de Maria Clara Machado, no tablado. E depois eu segui, mas é que na minha época, os pais não estimulavam muito a gente a ser artista. Sim, que não ia dar dinheiro. Porque de fato é uma profissão muito, muito difícil e muito... É difícil, você tem que estudar muito, você tem que se dedicar imensamente, você tem que ter primeiro vocação. Tem gente que tem um talento gigantesco e não tem vocação. Você tem que cumprir horário, você tem que ter disciplina. E daí não dá muito dinheiro. Até você se colocar, eu tive, enfim, talvez mais sorte do que os colegas, mas enfim. Então eu achava que a química era um lugar que... Eu pensei em ser freira, tu imagina?
E aí? Olha a cara de Leandro Demore, quando eu falei Mas que aí- ia ser freira. Câmera, mas foca no você- cara dele. Sabe que a segunda pessoa que eu entrevistei essa semana que falou quem ia ser freira? A Glaze Hoffman falou que ia ser freira. Nossa, E o será que pai... a gente ia pro e mesmo o- monastério? Então, não, o pai não deixou porque ela tinha que sair na época de Curitiba e morar em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ele falou, não, morar longe de mim não vai. Ser freira pode, mas morar longe não pode. Eu cheguei a pensar, mas sabe o que era também? Eu vou te falar por que eu pensei em ser freira. É porque eu fui uma adolescente tão assim, meu Deus do céu. Eu bebo a vida em grandes goles, eu sou intensa. Sabe, os calminhos que me perdoem, mas eu nasci pra ser intensa, sabe? Os contidos, eu tenho essa frase escrita grande na minha casa. Aham. Os contidos que me perdoem, mas eu nasci pra ser intensa. Então eu fui uma adolescente que eu queria sugar a vida assim. E isso também me fazia como aquela ebulição hormonal de um adolescente, que é normal. Eu queria, se eu virar freira, eu fico trancadinha lá. Vou ficar mais Vou calma. ficar mais calma. Não vou ter esse negócio de querer namorar também, porque era um negócio de namorar que era uma coisa que, nossa senhora. Sim. Falei, não, vou namorar só Jesus, entendeu? Vou ficar, sabe? Eu queria tentar um pouco de sossego, mas não deu jeito, cara. Não deu Mas jeito. você chegou a falar pra sua família que você ia pra esse caminho ou só pensou, só internalizou? Não, acho que eu só internalizei. Só Mas eu vi internalizou. logo, rapidamente, eu cheguei à conclusão que não ia dar certo, que eu ia fugir daquela... Eu via muito a Noviça Rebelde, aquele filme, lembra da Noviça Rebelde? Claro, lógico. Ela se casava com o Capitão Fontrapo, enfim. É. Eu falei, vai Eu ser... imagino que a vida de uma freira não seja igual àquela, Eu né? imagino que seja um não, pouco é. mais chata, né? Inclusive. Ai, que sensacional. Mas a química era também um pouco disso. O laboratório seria um lugar que eu ficaria meio lá. Entendi. Mas não só isso. Com processos, Mas tinha essa coisa que eu acho linda da vida. E que meu pai... A ciência era muito presente na minha casa, entendeu? Então, eu acho, de fato, eu de vez em quando... passa nas minhas loucuras, né, da cabeça, que a gente, nas madrugadas, insônias, assim, me passa. Se eu tivesse feito química, eu podia ter ajudado esse país mais, eu podia ter descoberto alguma coisa. Ainda me passa, aos 60 e tantos anos, eu ainda digo, meu Deus, será que eu teria descoberto alguma coisa incrível? Será que eu teria ajudado o mundo, as pessoas? Ainda me passa. Porque eu tenho o maior respeito à medicina, aos professores, à ciência. Bom, a gente viu nos últimos tempos aí como a medicina é importante, a ciência é importante. Eu nasci delas, assim, eu nasci nesse mundo, entendeu? Então, Cícero, agora você está à frente do Sem Censura, o programa que reestreia depois de um tempo, um programa de 40 anos da televisão brasileira também. Então, é uma nova fase do programa e sua fase também. felicíssima! Assim, olha, agradecendo todo dia. Rezo muito. Eu rezo, menino. Eu rezo agradecendo. Agora eu tô nem pedindo tanto, mas eu pedia muito. Você Agora, tem fama de rezadeira, aliás, Sou né? rezadeira. A gente viu na nossa pesquisa. mas eu não rezo as pessoas, não. Rezadeira é aquela que reza as pessoas, né? Ah, tem isso, né? Não Tá. tenho esse poder, Tá não. bom. Até porque eu também eu apronto as minhas, Tá né? bom, tá bom. Eu vou do sagrado pro profano em 2 minutos. Ai, que delícia! É um programa que tá quase 40 anos, é uma Não coisa, é um patrimônio. A gente esquece muito das coisas e também em muitos períodos da nossa história, a comunicação pública é muito maltratada no Brasil, falemos a verdade. Vamos falar com né? certeza. Porque para quem conhece a comunicação pública lá fora, eu já morei um tempo fora também, na Itália, sabe como a coisa é levada a sério. Eu até contei essa história uma vez aqui. Lá na Itália você recebe todo ano um boleto. Sim. O cidadão paga a Sim. TV pública. Sim. Um anual. E uma vez eu contei, estava falando bem no começo do programa aqui, sobre TV pública. E eu falei... Tem um escritor italiano, o Roberto Saviano, ele fez um programa ao vivo, olha a maluquice, e depois você me diga se isso é possível no Brasil ou se a gente não faz porque a gente nunca tentou. Um programa ao vivo no dia da final do Big Brother, Il Grande Fratello E italiano. grande fratello. 4 monólogos de um cara no palco lendo monólogos, que depois ele transformou aquilo em livro. Ele bateu a audiência da final do Big Brother Que maravilha. na RAI. Na E Rai, a final do Big Brother passava, na época, na TV do Berlusconi, a Mediaset. Ele bateu a final do Big Brother com monólogos, um escritor lendo monólogos. A gente... Você vê como tem público? Então, mas Claro. isso é o que eu quero perguntar, assim. O Sem Censura sempre privilegiou isso. Eu lembro de muita gente que eu conheci pelo programa, Lenine, assim, Sim. tanto artista que eu me lembro da primeira vez que eu vi que foi no Sem Censura, vendo televisão à tarde, em casa.
Mas esses espaços foram meio morrendo nos últimos anos também, né? A gente quase não vê mais isso na televisão. Não, você não vê mais, você quase foi um vazio muito grande que se criou para todos, não só para nós artistas, não só para a cultura brasileira, mas como para o livre debate, Isso. sabe? Para como a gente está fazendo aqui agora, sabe? Essa comunicação pública que a gente está fazendo com liberdade, meu Deus do céu, podendo falar direto aqui para vocês brasileiros, vocês brasileiros é ótimo, porque eu sou gringa, tá, gente? Falo português muito bem. Você é holandês. Holandesa. Mas da importância disso. O último CCSURA que eu fui como convidada, na época acho que foi da Vera Barroso, estava simplesmente o Ferreira Goulart do meu lado. Olha que maravilha. Então, essas pessoas não aparecem mais. Bom, no caso do Ferreira Goulart, claro, porque já morreu, mas assim, a gente não vê mais entrevista com escritores, muito raro. Exatamente, é muito difícil. As pessoas sumiram, grandes roteiristas. A gente sabe os criadores das séries lá de fora. Tem uma série, você sabe, o fulano criou Breaking Bad. Você não sabe o criador da série que tá bombando no Brasil hoje. Você não tem mais espaço para isso. E eu acho que é muito importante que o público se conscientize que a televisão e a rádio deles... Sabe? Porque a TV Globo não é deles, a Record não é deles, o SBT não é. A TV Brasil é. A EBC é do povo, entendeu? Isso me dá assim, uma alegria muito grande e eu tô muito animada. Ao mesmo tempo que eu tô nervosa, Leandro, eu tô com frio na barriga. Você fica nervosa ainda? Mas te juro por Deus, Nosso Senhor, cara. Eu tô num nervoso, porque assim, eu me sinto tão responsável, mais do que se eu estivesse fazendo o programa que eu estava fazendo lá, que eram 5 horas ao vivo, nos sábados que eu fazia na TV Globo. Que, claro, que no começo eu fiquei nervosa, mas assim, eu me sinto muito responsável agora. Porque é do Brasil esse programa, não é meu, é do povo brasileiro. Assim, graças a Deus, como você falou da equipe também, eu tenho você que vai participar do programa. Vou participar. Tem os debatedores também maravilhosos todos lá. Tem uma equipe, assim... E o clima é outro, gente. E eu posso já afirmar isso pra você. É um clima de você estar em casa. Você está se sentindo assim em casa, você pode falar o que você quiser. E assim, a gente não está buscando fazer com temas. Vai você, vai um escritor, vai um cientista, vai um médico. Mas vamos o CCSURA era isso, era gente. Isso, ele não tinha muita lógica, isso que era legal. Isso que é legal. Você viu o Jorge Versilo tocando violão, aí saía dali para um cara lançando tem o Ferreira Goulart da vida. O Ferreira Goulart do lado, era isso. Aí tem um médico que fala sobre saúde mental, tem uma pessoa que fala sobre não sei o quê. Tem uma pessoa que não é conhecida e que está lá contando uma história. Você mistura não conhecidos com conhecidos também para levar as pessoas para frente. Isso, né? Que é uma coisa que a gente combinou e eu pedi também, que eu acho fundamental, porque eu tive essa experiência muito no Viver com Fé, que foi um programa que eu fiz, que eu adorei fazer no GNT, e que a gente entrevistava, a gente não falava sobre religião, falava sobre fé. Fé na vida, fé no trabalho. Miguel Falabella, por exemplo, falava assim, eu tenho fé na arte. Entendeu? Então, nesse programa que eu falei assim, gente, eu não quero só gente conhecida, eu quero histórias. E o que eu acho principal, assim, que eu acho que no CCSURA a gente vai ter muito, são histórias. O CCSURA é a estrela, eu não sou a estrela do CCSURA. O próprio programa já vem no altar dele, já vem marcado nos tapetes todos, das calçadas da fama. O CCSURA já é a estrela maior. Mas eu acho que junto com o que é a construção do CCSURA, são as histórias que são contadas e compartilhadas livremente ali. Por acaso, eu sou só o fio condutor daquilo dali, como você aqui do seu programa. Sim. Mas é a história de quem você traz vem aqui. Das pessoas, claro. Isso é o que eu quero priorizar bastante, que sejam histórias boas. Não precisa ser conhecido do grande público, não precisa ser famoso. É claro que é legal, porque tem que ter gente, mas não necessariamente. E entendeu? você pode misturar também, né? Lógico, lógico. É sem censura, meu amor. Muito bem. Cissa, obrigado, acabou Obrigada. nosso tempo. É muito Leandrinho. rápido. É muito rápido. Que bom que você vai estar no CCSURA também. Você também é responsável pelo novo CCSURA, hein? Eu também tô nervoso com isso, porque aqui foi diferente porque era um programa que a gente começou do zero, né? Então era um pouco mais fácil porque não tem essa responsabilidade de carregar uma história nas costas. Sim, pois é, já. exatamente. Essa é a grande questão. Mas a gente vai conseguir. Não, a gente vai conseguir, porque o CCSURA já é por ele, ele isso, já existe. Isso. A gente vai só trazer ele de volta, pegar ele pela mão e trazer de volta.
volta. E tá precisando, a gente precisa dar voz de novo pra essas pessoas. Lógico. Eu quero, assim, te agradecer muito. Dizer de Imagina, novo que eu sou que muito isso, sua fã do seu imagina. trabalho fundamental. Imagina. Fundamental, esse gurizinho, esse piazito. Tiazinho de Santa Catarina. É manezinho da ilha, você, Manezinho, né? depois tem que te ensinar umas coisinhas de Santa Eu só sei Catarina que a gente que não pode falar no ar. Tás com a aqui. pomba da balaia. E se quer, esquece, se não quer, Quer- deixa. Tem umas piores que a gente não pode falar Depois aqui. você- Eu depois, te falo, tá? fica tranquilo. E te agradecer muito e vamos seguindo juntos, né? Vamos lá. Obrigado, Né? Cissa. Obrigado, meu querido. Obrigado pelo Um respeito. beijo. Muito obrigado. Muita luz, tá? Pra você também. Obrigado. Obrigada. Gente, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. No sábado às 7h30 da noite e domingo às 10h30 tem reprise do DR na TV Brasil. E daqui a pouquinho, às 11 da noite, você escuta este mesmo papo na Rádio Nacional e na Rádio Beck. Um grande beijo e tchau.